Salve, salve minha rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez, estamos juntos aqui para falar sobre taxa de câmbio. Taxa de câmbio nada mais é do que o valor de uma moeda, o valor da moeda nacional frente a alguma outra moeda, ok? Então, pode ser câmbio com real versus euro, real versus dólar, real versus pesos argentinos, sei lá. A gente vai usar sempre, né, nessa nossa aula aqui, durante toda a aula, real versus dólar, que é o mais comum, mas não é somente real versus dólar, tá? Mas a gente vai usar versus dólar porque é o mais comum, então a gente vai ver que a gente vai falar bastante sobre ele, mas câmbio não é só dólar, tá? Esse é o primeiro recado que eu queria te dizer. Deixa eu ajeitar aqui direitinho a minha caneta, agora sim, ficou bonitinho, ok. Podemos andar. Bom, a primeira coisa importante é o seguinte, cara, imaginemos, né, duas peças importantes para a gente entender uma relação de câmbio. Primeiro, um importador. O importador é aquele cara que, como tu bem sabe, ele compra algo do exterior. Portanto, ao comprar algo do exterior, ele vai pagar em dólar. De novo, eu estou usando dólar, pode ser outras moedas, mas só para a gente padronizar isso aqui. Ele vai pagar em dólar. Ou seja, ele chega no banco e fala assim: ô banco, manda uma ordem de pagamento para mim lá para os Estados Unidos, que eu comprei um carro dos Estados Unidos, ou seja, estou importando o carro. O banco vai mandar este dólar para o exterior, né? Vai mandar essa grana para fora e vai ficar negativo em dólar. Normal. Já na outra ponta, um outro banco, né, tem um cliente que ele é exportador. O exportador, ele vende esta caneta aqui para o exterior e o exterior paga ele em dólar. Só que esse exportador, ele, para pagar os seus funcionários, para comprar matéria-prima, seja o que for, para pagar seus impostos, ele precisa de reais. Então, é como se ele chegasse no banco com uma maleta cheia de dólares e falasse assim: banco, me dá reais. Então, esse exportador que tem conta nesse outro banco e esse banco que fica positivo em dólar. Porque ele tem que pagar em reais para o exportador tocar a vida dele, pagar salário, etc, etc, etc. E ele fica positivo em dólares. Então, na prática, a gente tem uma situação onde este banco está positivo em dólares e esse banco está negativo em dólares. E assim como funciona, assim como eu já te falei sobre isso, mas os bancos ele tem que fechar a sua tesouraria, tem obrigatoriedade de fechar a sua tesouraria. Ou seja, esse cara aqui tem um probleminha e ele precisa ir atrás de dólares para fechar o seu cofre, porque ele está negativo em dólares neste momento. Então ele procura outros bancos e fala assim: tem dólar para emprestar aí? Ou seja, melhor, tem dólar para me enviar? E ao fazer isso, esse banco vai enviar dólar para cá e esse banco envia reais para cá, tendo aí uma taxa de câmbio, uma taxa de troca, câmbio, troca, né? Ou seja, de reais por dólar. Ou seja, quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Mais ou menos assim, ok? Se a gente andar um pouquinho mais aqui, a gente vai ver já um pouquinho da animação, que é mais ou menos exatamente isso que eu tinha te desenhado ali antes, né? Então, esse banco aqui manda reais para esse aqui, e esse banco aqui manda dólares para esse aqui, porque esse aqui está negativo em dólares. Tá? E aí, a partir daqui, claro, né? Aqui eu botei 100 reais, mas é óbvio, né? Que não é tudo isso que precisa para comprar um dólar. Não é 100 reais para comprar um dólar, tá? Então, andando mais um pouquinho aqui, a gente consegue enxergar que é isso aqui. Olha só, se a gente for considerar a cotação, uma cotação hipotética de 3,90, o que significa isso? Significa que para comprar um dólar, ok? Um dólar, eu preciso de R$3,90 para comprar um dólar. A cotação é sempre assim, tá? Quando fala, olha, quanto está valendo um dólar? R$1, ou seja, eu preciso de R$1 para comprar um dólar. Quanto está valendo um dólar neste caso hipotético? R$3,90. Ou seja, quando eu venho daqui de fora com um dólar, eu troco por R$3,90. Ou ao contrário, quando eu quero comprar dólar para ir para fora, eu preciso de R$3,90 R$3,90 para comprar o mesmo dólar, ok? Aí, rapaziada, olha só, da onde é que vem esses R$13,90? Esses R$13,90, que é a cotação oficial, se chama taxa PTAX. A taxa PTAX é a taxa oficial de câmbio do nosso país, que está aqui. De onde é que vem isso? Da média dos dealers. Ai, mercado financeiro, não. Os caras adoram se exibir com esses termos em inglês. Dealers nada mais é do que os principais formadores do mercado, tá? Então, o Banco Central escolhe dealers no mercado de câmbio, os principais bancos que mais operam, e as operações entre esses dealers, né, entre esses principais operadores, dealers são os principais operadores,
Entre a média que está saindo essas operações de troca de real por dólar é que sai a taxa oficial de câmbio. Então ele vai várias vezes durante o dia lá, o Banco Central, né? E pergunta, quanto que saiu o teu último negócio? E, saiu 3,91. Quanto que saiu o teu outro negócio? 3,89. Quanto que saiu? 13,90. Então, da média que ele vai pegando desses dealers, é que sai a taxa oficial de câmbio, que é a taxa PTAX. Então, o que é a taxa PTAX? É a média, tá? É o resultado médio, taxa média das taxas praticadas entre os bancos nas trocas de moeda estrangeira, na troca de dólar, por exemplo, tá? E aí, então, quando ele divulga, olha, o dólar hoje está 13,90, ele está querendo dizer que a taxa PTAX está 13,90, que é a taxa média que troca entre os caras. Putz, ok, bacana, maravilha. O que mais que precisa saber disso, Lucas? Ora, é óbvio que, vamos pensar o seguinte, o exportador, ou seja, o cara que pega essa caneta aqui e vende para o exterior, vamos supor que essa caneta ele vende para o exterior por $1, tá? O cara lá de fora, não interessa para ele quanto que ele troca aqui dentro, ele paga $1. Eu pego esse então, vendo a caneta por $1 e eu sou exportador então. Então, vendo por $1, exportei por $1, aqui dentro esse $1, se tiver R$5 o câmbio, eu troco $1 por R$5. Imagina que maravilha, a minha caneta acaba sendo vendida por R$5. Então, é óbvio que o exportador quer quanto mais o dólar valorizado, melhor. Então, nessa situação aqui que o exportador queria, que está R$5, nessa situação o dólar está valorizado, ok? Porque $1 vale R$5 e, obviamente, o real, ok, está desvalorizado. Né? Porque eu preciso de R$5 para comprar $1. Desvalorizado. Pô, preciso de R$5 para comprar $1. Nessa situação, é óbvio que é melhor para o exportador, é bom para quem vem de fora para fazer turismo aqui, porque ele chega, imagina, vem um turista aqui com $1.000, ele troca por R$5.000, ok? Essa é a ideia básica. Só que é óbvio que essa situação aqui é ruim para o importador. Por que é ruim para o importador? Porque o importador, ele compra coisas lá de fora, então ele paga em reais, troca por dólar para trazer. Então, eu importo, sei lá, eu importo o mouse. Esse aqui é o mouse, tá aqui, tá aparecendo aqui. Importo o mouse. Quanto custa o mouse? Custa $5, sei lá, $10. Ok? Se o dólar, cada dólar, então $10, se cada dólar estiver custando R$5, é R$50 no mouse. Não tem como. Então, o que o importador quer? O importador quer o dólar aqui, dólar desvalorizado. Ou seja, ele quer que o dólar esteja valendo R$1 só. Que daí, se o mouse é $10, ele compra o mouse por R$10. Então, o importador, o que ele quer? Ele quer dólar desvalorizado, ok? E é óbvio, né? Se o dólar está desvalorizado, é porque o real está valorizado, né? Porque é a relação entre os dois, portanto, se um está alto, o outro tem que estar baixo, né? Se uma relação entre os dois. Valorizado, ok? Se o dólar está desvalorizado, o real está valorizado. Porque olha só, quantos reais eu preciso para comprar um dólar nessa situação que o importador quer? Somente R$1. Então o real está valendo muito, ok? É claro que, se eu deixar chegar aqui, o importador está muito feliz, mas o exportador vai quebrar. Porque, de novo, eu vendo a lapiseira por, sei lá, $1. A hora de trocar aqui é por R$1. Putz, não me serve. Se eu deixar chegar aqui, o exportador está muito feliz, mas o importador está quebrado. Então, quem é que atua aqui nesse meio? O Banco Central do Brasil, que é quem executa a política cambial. A política cambial, ela pode ser fixa. O que é fixa? Fixa é quando o câmbio não altera. É sempre, fixei em R$2. Então, cada dólar vale R$2, ponto final. Não tem alteração. Ou flutuante. Flutuante é quando ele flutua, que é a situação aqui nossa do Brasil. Tem flutuações na taxa de câmbio. Só que a gente tem uma flutuação com intervenção, ou seja, o governo, ele intervém na taxa de câmbio. Como é que ele faz isso? Ora, tem um pouquinho aqui na frente, um exemplo, olha só. Vamos supor que esteja sendo essa situação aqui, tá? Ou seja, eu tenho uma oferta, só 3 pessoas estão ofertando dólar.
tá? Só 3 pessoas estão ofertando dólar. Porém, tem uma demanda de 800 milhões. Uma galera aqui, ó, oferta de 10 milhões, demanda de 800 milhões. Quando tem muita gente querendo alguma coisa e pouca gente ofertando essa coisa, então, todo mundo quer comprar essa lapiseira e só eu vendo, o preço da lapiseira tende a subir. Então, o que vai acontecer aqui? O dólar vai subir, né? Vai ficar mais caro o dólar. Aí, o que o Bacen faz? O Bacen pega e entra aqui ofertando moeda estrangeira, ou seja, vendendo moeda estrangeira, né? Utiliza suas reservas internacionais, ou seja, a reserva que ele tem em moeda estrangeira, reservas internacionais, seja em ouro ou dólar, mas nesse caso ele vai utilizar a reserva em dólar, e vai equacionar oferta e demanda. Com isso, o dólar tende a subir menos. Esse tipo de política cambial flutuante, porque ele flutua, porém flutuação suja, porque tem uma intervenção do governo. Não que seja ilegal, tá? A maioria dos países fazem isso, mas é então o Bacen intervindo na taxa de câmbio, por isso flutuação suja. Quando é flutuação perfeita, o Bacen não entra aqui, deixa eu voltar aqui, ó. O Bacen não entraria e ficaria essa situação. Flutuação perfeita é isso. Meu, se virem vocês aí, oferta e demanda no mercado. Vai subir? Azar. Aí o governo não mexe nas suas reservas internacionais. Como é flutuação suja do país, como a maioria do nosso país, como a maioria dos países, o Bacen utiliza suas reservas internacionais, ou seja, tem intervenção no mercado de câmbio. Então, se a gente for ver aqui de forma prática, ó, aqui tem uma vida real aqui que eu gosto sempre de trazer para ti, que é o seguinte: em dia de disparada do dólar, o Banco Central anuncia intervenção. A instituição informou que ofertará 1 milhão de contratos swap cambial que equivalem à venda de moeda. Ou seja, ele entra vendendo para fazer justamente, né, essa questão aqui, ó, entra vendendo dólar para equacionar oferta e a demanda. Então ele está intervindo no mercado de câmbio, tá bom? Então, de novo, quando está subindo, ele entra vendendo. Quando está caindo muito, por que um preço cai? Porque ninguém ia comprar. Então, ele entra comprando para segurar esse preço, mais ou menos assim, tá bom? Então, ops, já estraguei, né? Mas vamos lá. Vamos para a nossa questão. Em um regime de câmbio, em um regime cambial de taxa flutuante, ou seja, com alterações, com as contas externas superavitárias. O que é conta externa superavitárias? Conta externa é minha contabilidade com o resto do mundo. Está superavitário quer dizer que eu estou vendendo, estou com relação ao resto do mundo, superavitário, está sobrando dinheiro, ou seja, eu estou recebendo mais dinheiro do que enviando. Se eu estou recebendo mais dinheiro, é que tem mais dólar por aqui. Se tem mais dólar por aqui, significa que o preço do dólar tende a cair. Né? Então, quando tem muita lapiseira no mercado, o preço da lapiseira cai. Só pensar numa festa, lá numa festa. Meu, só só tem uma menina e 500 caras na volta, é óbvio, né, cara? A menina começa a olhar assim, só tô eu aqui. Ela valoriza. Agora, se tem muita menina na festa, né, fica mais concorrido, então ela tem uma ideia de, o que tiver aqui tá bom. Agora, se tiver ela sozinha, não, só um pouquinho, vou escolher bem isso aqui, sobe o preço. Então, a mesma coisa com relação a bens. Então, nesse caso, tem mais dólar no mercado, ok? Portanto, o preço do dólar cai. É comum, tem demais. Então vai cair a cotação do dólar, tá? E aí aqui segue a questão falando importante. E sem uma intervenção da autoridade monetária. Se não tem intervenção, o que vai acontecer? Olha só, de baixo para cima, letra D. O governo atuar no câmbio. Se não tem intervenção, não tem atuação do governo. Tá fora e já tá fora aqui também. Porque sem intervenção, não é que nem é no Brasil que é com intervenção. Então sobra, valoriza a moeda local ou desvaloriza. Ora, se eu te falei, enxurrada de dólar, então cai o dólar. Se cai o dólar, e lembra que é uma relação entre os dois, é porque vai subir a moeda local, vai subir reais. Sempre que cai um, o outro tem que cair. Sempre que cai um, o outro tem que subir, porque é uma relação entre as duas, ok? Então, sobe dólar, entra muito dólar, cai o dólar, se cai o dólar, valoriza a moeda local, letra A, e não aqui como é o contrário. Isso é normal de tu confundir, tá? Mas só tu pensar isso. Uma tem que ser ao contrário da outra. E sempre, então, olha só para ter uma resposta aqui, né? Tem a animação ali, tá lá. Valoriza a moeda local. E sempre que falar em taxa de câmbio, é sempre quantos reais eu preciso para comprar $1. Então, se ele falar, olha, quanto está o câmbio hoje? O câmbio hoje está R$4. Ou seja, é R$4 para comprar $1. Ou seja, eu troco $1 por R$4. Quanto que está o câmbio hoje? O câmbio hoje está
1,50. Ou seja, eu preciso de 1,50 para comprar o mesmo dólar. O que eu quero te dizer aqui é que US. O que eu quero te dizer aqui é que essa parte aqui nunca muda. A parte do dólar nunca muda. Ok? Sempre para comprar um dólar. Então, tu consegue ver se está caro ou se está barato o dólar. Putz, eu preciso de R$7. Quanto é que tá o câmbio? R$7. Ó, tá bom real. Não, preciso de R$7 para comprar um dólar. Lembra que essa parte de um dólar nunca mexe. É sempre um dólar. Tá bom, galera? Então, bem tranquilo, vimos aí. Importante, ó. Taxa cambial é a taxa PTAX, que vem da média dos principais operadores, os dealers do mercado de câmbio, tá? Taxa PTAX, taxa oficial de câmbio, ok? Taxa, quando tá, o dólar tá valorizado, ou seja, R$7, R$5 é bom para exportação, ok? Porque se o dólar compra mais coisas aqui dentro. Quando o dólar tá R$1, R$2, é bom para quê? Para importação, ok? Porque o real tá valendo muito frente ao dólar. Eu preciso só de R$1 para comprar um dólar. Então, é o contrário que normalmente as pessoas pensam, ok? Importante lembrar também, no Brasil, se tem a política de flutuação suja. Se tem um governo no meio, tem que ser sujo, ok? Então, o Banco Central intervém no mercado de câmbio e com isso utiliza suas reservas internacionais, tá bom? Fechamos então a ideia de taxa cambial, taxa PTAX, taxa de câmbio. Foi bom esse tempo com vocês. Te espero na próxima aula. Beijo pra ti. Tchau.